Somos Limeira começando aqui para você pela TV agora, né? Estamos aqui hoje num dia muito especial dessa nossa cidade e também desse programa. O Somos Limeira que aborda assuntos políticos, não só da nossa cidade, mas também como toda a região, aqui o nosso estado, São Paulo, Brasil, os últimos acontecimentos, né? A gente teve ontem também aí o acompanhamento com exclusividade aqui na nossa cidade, né, comentando em cima do julgamento que está tendo do ex-presidente Bolsonaro, e também a gente está com algumas pontuações da política local, a gente está com alguns problemas pontuais, né, nessa nova gestão que está aqui na nossa cidade, né, está aqui na nossa cidade, mas isso é um assunto para o próximo programa. Eu quero aqui receber nos nossos estúdios, né, ele que foi ex-candidato à presidência da República e também é o padre mais querido do Brasil e veio falar um pouquinho sobre o Foro do Brasil, sobre um pouco de religião, um pouco o que ele achou da nossa cidade, né? Ele que acho que é a primeira vez que está aqui, a gente vai perguntar para ele. Padre Kelmo, seja bem-vindo à TV Agora. Everton, muito obrigado. Boa tarde a vocês todos, a nossa audiência. Obrigado por esta oportunidade de poder falar um pouco mais e melhor sobre o Padre Kelmo, já que as pessoas têm só tem aquela imagem dos debates, mas não conhece um pouco mais quem é esse padre, o que ele faz, como é que ele está atuando atualmente na política ou na religião. E você está me dando essa oportunidade de poder falar com o povo da cidade de Limeira, que é a primeira vez que estou aqui, né? E percebo o quanto é importante falar aqui para a região do interior de São Paulo. Exatamente. Eu vou pedir para a nossa produção depois tirar um pouco de zoom do padre, só para pegar todo aqui o nosso cenário também. O padre vai falar um pouco para a gente, primeiramente. É a primeira vez que está em Limeira, padre? Primeira vez. Primeira vez, Eu já né? passei algumas vezes viajando aí para Minas Gerais, a gente passa por aqui, né? Mas nunca havia visitado a cidade de Limeira. E hoje tenho essa oportunidade e pude visitar uma fábrica também de joias e saber que Limeira tem esse nome por acho que pé de lima. Pé de lima, alguém isso. falava isso para mim hoje. E também produzia muita laranja. E agora já não produz laranja, porque a 44, 45 foi introduzido aqui um tipo de indústria que produz joias, né? Exatamente. Acho que é assim que chama, joias, bijuterias. Bijuterias, semijoias. Semijoias, folheados, né? Folheados, isso. Então, e se tornou, parece-me que a capital... A capital, eu acho, ou é do Brasil ou já é da América Latina. Acho que é América eu soube Latina. hoje que é América Latina. América Latina. Então a gente tem algumas feiras muito importantes, padre, que acontece aqui, principalmente na saída para a rodovia Anhanguera, que a gente tem 3 rodovias grandes que passam em Limeira, né? Que é a Washington Luiz, a Anhanguera e a Bandeirantes. Na saída para Anhanguera tem uma avenida totalmente recheada de fábricas e de galerias, né? Que seriam shoppings. Eu soube que são 600 fábricas de joias, semijoias. E por isso é a capital da América Latina na produção de joias. Parabéns. Exatamente. Parabéns para Limeira, gerando emprego para todo mundo. Né? Exatamente. Desenvolvendo a cidade. E tem grandes empresários aqui no ramo de joias e folheados também. Inclusive, só que a indústria de laranja ainda também não se perdeu, tá? Hoje em dia a gente tem alguma porcentagem ainda na produção de laranja. Temos alguns produtores locais aqui que ainda produzem aí, tentando deixar o Brasil ali no segundo, terceiro lugar na produção do suco de laranja também. Importante não parar. Padre, Foro do Brasil. Para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, nossa programação aqui, do que se trata, para o pessoal entender. Explica um pouquinho para a gente. Olha, o Foro do Brasil é um método de articulação política. Nós entendemos que a partir do nascimento da direita, a gente percebe que ali em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, surgiu aí o movimento da direita, e nas últimas eleições de 2018 até 22, eu pude participar também do pleito em 22, né? Sim. E no ano seguinte, alguém me chamava a atenção para não deixar de atuar na política, fazendo alguma coisa. Então nós sempre tivemos um embate ideológico contra as práticas de esquerda e depois de muita conversa com algumas pessoas,
e orações, tivemos a ideia de criar algo que pudesse ajudar as pessoas a se politizar cada vez mais. A gente percebia que as pessoas estavam mais interessadas em política, mas era preciso e é preciso que nós concretizemos isso nas bases, nos municípios de todo o país, juntando pessoas, juntando cristãos, apostando na juventude, fazendo um trabalho, não um trabalho de imediatismo, mas um trabalho a longo prazo, uma construção de um projeto político. Porque o Foro do Brasil é política. Então nós criamos, no dia 23 de junho, 29 de junho de 2023, no Congresso, um grupo de pessoas, amigos, padres religiosos, políticos. Nós realizamos uma cerimônia e fundamos o Foro, esse instituto que nós chamamos de Foro do Brasil. Por que Brasil? Por que Foro do Brasil? Para cuidar dos interesses nacionais, aglutinar pessoas, cristãos de diversos segmentos religiosos, com a intenção de unirmos cristãos na política, para que nós procuremos trabalhar a ocupação dos espaços de poder. Porque não existe espaço vago. Então, ou se ocupa com pessoas que querem beneficiar a sociedade como um todo, coletivamente, pensando no outro, ou se ocupa com pessoas que querem praticar corrupção. Então, nós estamos nesse projeto de trabalhar novos atores políticos, gestar pessoas que, de fato, queiram fazer a diferença na sociedade, queiram desenvolver um trabalho político onde o eleitor, a pessoa, ela é importante. Eu quero ser um candidato a alguma coisa. Alguém pode dizer isso no Foro do Brasil. Mas o que me motiva a querer ser é justamente poder servir aquele que me convida para o representar no poder legislativo, executivo, enfim. Mas com tudo isso, qual é a diferença? É que nós queremos não inventar a roda, mas apenas fazer com que aquilo que já carregamos como cristãos na sociedade e na igreja, que é a obrigação de imitarmos o Cristo, de servirmos o Cristo, a experiência cristã que nós temos, trazer isso para a política. Porque a gente percebe que os políticos, a maioria deles da esquerda, eles têm uma ideologia. Nesta ideologia, se inspiram muito em Gramsci, em Stalin, em Lenin, no decálogo de Marx, no decálogo comunista. Então, o que é que nós queremos no Foro do Brasil? Fazer algo que seja um contraponto. Vamos valorizar, vamos trazer para também a política aquilo que nós temos na fé, na religião, que é esse comprometimento na imitação do Cristo, no seguimento ao Cristo. Por que não trazer o cristão para a política e ele procurar como referência e de imitação na política Jesus de Nazaré? Uma vez que Jesus nos ensina como servir, uma vez que Jesus nos ensina como devemos tratar o outro, uma vez que Jesus nos mostra que o outro é extremamente importante e que nós devemos praticar o amor entre todos nós. Não é que seja utópico, mas é que na política nós queremos que aqueles que participam do Foro do Brasil entendam que política é serviço e que nós precisamos cuidar dos interesses da coletividade, vivendo valores e princípios na política. E se na igreja, se no cristianismo, nós temos tudo isso, todas essas referências e vivemos e procuramos vivenciar isso, por que não vivenciar isso na política? Por que não um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, não pensar 2, 3 vezes antes de decidir numa votação se tem aí uma discussão, vou dar um exemplo, sobre o aborto, algo que é muito caro ao cristianismo. Então, alguém que carrega dentro de si os valores e os princípios e que também ocupa um espaço de poder, de decisão na política, não vai supervalorizar a questão do aborto, vai rechaçar, não vai votar em questões que vai ferir a nossa fé ou a nossa tradição cristã, que vai destruir as bases do que marca, do que denomina e do que fortalece a nossa sociedade judaico-cristã como nós a conhecemos. Então, o Foro do Brasil é politização das massas,
método de articulação política, ajuda a resgatar a juventude e os adolescentes para que, de fato, façam diferença na sociedade, ocupando espaços de poder, mas com uma visão de serviço e de ajuda aos interesses nacionais, cuidando daquilo que é nosso, cuidando da casa comum, que é o Brasil. Padre, como a pessoa que está nos acompanhando e ouviu a explicação do padre agora, como se ela se interessar, como que ela faria para participar do Foro do Brasil? Vai ser aberto algum workshop, algum curso, algumas palestras pelo país? Olha, nós temos o primeiro contato, nós temos os contatos nas mídias sociais. Temos o WhatsApp, Instagram. Temos o Instagram, que é Foro do Brasil Oficial, e temos um site. No site forobrasil.org. Foro, não tem o do, é forobrasil.org. Através do site, ali tem ficha de inscrição, ali você tem contatos para, se quiser falar com alguém, você tem todas as informações para tirar as suas dúvidas, as documentações do Foro do Brasil, as atividades que o Foro do Brasil já realiza em 16 estados da capital, porque da federação, nós já estamos presentes em 16 estados, e através do primeiro contato ali pelo site, você conseguirá falar com algum representante do Foro do Brasil, e a partir daí vai sendo conduzido, direcionado para uma participação mais efetiva, mais concreta num determinado estado, num determinado município. Nós, por exemplo, estamos aqui em Limeira hoje. Nós estamos visitando a cidade de Limeira com um objetivo. O objetivo é o que você está nos dando a oportunidade de falar através dos meios de comunicação sobre o Foro do Brasil. E também fazendo contatos com pessoas aqui, para que essas pessoas se juntem e nós possamos, num encontro mais particular, para um grupo de pessoas, falar do Foro do Brasil e trazê-las para compor o que nós chamamos de diretório municipal. A estrutura é um diretório estadual, composto por presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, e os diretórios estaduais fundam nos seus interiores do estado os diretórios municipais, que não serão diretórios apenas para discussões na internet, mas algo real, concreto, presencial. Então, esses diretórios municipais, conforme a orientação daquele que assumia a presidência, terão reuniões semanais ou quinzenais com os membros que vão sendo agregados, que vão se aproximando do Foro do Brasil, e essas reuniões, elas são reuniões políticas, Sim. para discussões de situações da realidade local de um município. Por exemplo, se Limeira, obviamente Limeira tem uma Câmara de Vereadores, que o povo elege os seus representantes para cuidar dos interesses do próprio munícipe. O Foro do Brasil existindo em Limeira, será o povo exercendo o poder, o povo participando da política. Esse é o interesse, que o povo participe da política e que eles ajudem até aos vereadores a exercer a sua função de legislador, de cuidador dos interesses do município. E aí eu dou um exemplo. Se nós temos, por exemplo, praças, eu vi que aqui tem bastante praças, Sim. Praças que estão abandonadas, praças que os vereadores, o prefeito não dá muita atenção, ou que necessita de um cuidado maior para com a acessibilidade dos idosos. Tudo isso pode ser discutido entre o povo, não entre os vereadores, não entre mas entre o povo, numa reunião do diretório, junto com os seus dirigentes, e apresentar ali nos diretórios do Foro do Brasil críticas ao que está sendo vivenciado no município e também soluções para que o povo interaja com aqueles que estão eleitos. E, a partir disso, motivar as pessoas do Foro do Brasil, a motivar também a sociedade, aos bairros, a frequentar as reuniões, as sessões das assembleias legislativas municipais, das câmaras municipais, para que as pessoas vejam que a sua vida ela é dirigida por decisões políticas e que aqueles que decidirão o rumo do município, criando as leis, foram votados por você. E você precisa acompanhar aquele que você colocou no poder, ao ponto de levar para uma decisão junto ao presidente de uma Câmara os problemas que existem numa rua, como saneamento básico, que ninguém vai lá dar atenção,
e você simplesmente, junto com o Foro do Brasil de forma coletiva e não individual, vai até uma sessão de uma Câmara, de forma coletiva, apresentar o problema e muitas vezes apresentar o problema e já também apresentando as soluções. Dizendo, olha, se naquela composição do foro existe ali pessoas capacitadas, como engenheiros, médicos, seja aquele que tiver uma profissão que o ajude a desenvolver um projeto, já pode ir até a Câmara de Vereadores apresentar o problema, mas também apresentar a solução. Dizendo, olha, nós somos do Foro do Brasil do município X, nós encontramos uma deficiência, uma necessidade num bairro tal, que o líder daquela comunidade, o líder comunitário, nos apresentou no Foro do Brasil, e nós trouxemos isso aqui e queremos apresentar o problema ao presidente da Câmara em primeiro momento. Ouvindo o problema, queremos depois levar o povo da comunidade para participar de uma sessão da Câmara de Vereadores, para que sejam discutidos os problemas que nós estamos apresentando. Mas nós também já temos um projeto aqui que pode solucionar, que vocês poderiam levar em votação e assim aprovando, nós estaremos ajudando até aos vereadores a fazer esta parceria entre o povo e o poder constituído que o próprio povo colocou ali para representá-lo. E isso ajudaria as pessoas a entender o valor da política e a perceber que é importante que ele participe das decisões, que é importante que ele entenda os problemas que o cerca e que apresente àqueles que têm o poder legal constituído essa realidade, para que aquele que pode decidir a melhoria, assim o decida, conforme a vontade do povo. E aí você está ajudando as pessoas a exercerem o quê? A sua cidadania, está ajudando as pessoas a, de fato, experimentar aquilo que a gente sempre diz. O poder emana do povo. E o povo precisa, de fato, exercer esse poder. E aí nós queremos, os diretórios municipais, ajudar o povo a exercer este poder. Num outro momento, o próprio diretório municipal pode fazer todo um trabalho de escolha de um próximo nome entre os membros dali do diretório para disputar uma eleição. E disputar uma eleição para um vereador futuro. E aí, este vereador, já com essa visão de serviço, que a política é para servir a comunidade, já vai, de fato, fazer uma certa diferença no poder legislativo municipal. E isso serve para os demais poderes e nas instâncias estaduais e federais. Esta é a ideia embrionária de fazer um trabalho de políticas de base, cuidando das necessidades de um município, ajudando o povo a entender que a política é boa, é bonita, é bela, é importante, mas que o povo não pode afastar-se dela. Precisa envolver-se, porque se não se envolver os homens bons na política, os homens de valores e de princípios, quem se envolverá? Quem vai determinar os rumos da sua vida? O homem de mau caráter? O homem que não quer ajudar a desenvolver a sociedade, mas está pensando apenas em si? Ou pior, pensando em como enriquecer com aquilo que o próprio trabalhador, todos os dias, sai para trabalhar e depois deposita isso nos cofres públicos como imposto? Então, essa é a ideia, ajudar as pessoas a exercer o poder. Padre Kelmon, a gente sabe que hoje em dia a gente despertar o interesse da população para se interessar em política não é fácil. Né? E também sabemos que hoje tudo que fazemos envolve política. Né? Até para morrer, para consumir assistir uma televisão, você consome energia que leva a decisões políticas no valor da energia, então tudo é baseado em política. Como esse movimento, como esse foro pretende despertar o interesse tanto do jovem, né, que seria a base ali da população, ou até mesmo de uma população já mais experiente, como despertar esse interesse? Primeiro, nós queremos, como eu te disse, o projeto é embrionário porque nós temos 2 anos de existência. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem a muitas mãos. Nós queremos realizar seminários, congressos, palestras isso já acontece, encontros de pequenos núcleos, de células, justamente para mostrar a importância das pessoas nas decisões políticas e mostrar o valor e a força da política na vida da sociedade. E mostrando também, quando a sociedade, quando o povo não quer saber de política, vamos dizer assim, tudo fica muito à mercê do espertalhão. E aí mostrar as realidades de países onde
os maus elementos assumiram o poder e aí destruíram a vida do povo. Aí entra os problemas que nós vemos na Venezuela, que nós vemos na Nicarágua, políticos de ideologias de esquerda que não pensam na população, mas que pensam em si e no controle da sociedade. Essas políticas comunistas e socialistas têm o objetivo de controlar a sociedade, o pensamento do outro, as ações do outro, e a partir daí mostrar, olha, os frutos de uma sociedade que se afasta da política, que deixa o campo aberto para que um elemento ruim assuma o poder e depois faça com que a sua vida se torne um inferno, nós temos exemplos para mostrar. E mostrar a realidade de pessoas e de países que vivem desta maneira. Então, aí nós despertaremos nas pessoas para a realidade dos fatos e mostraremos, para que nós não cheguemos a uma situação desta forma, nós precisamos, então, assumir um compromisso também na política, oferecendo o próprio nome para uma disputa eleitoral ou simplesmente ajudando nesse cuidado com a casa comum, que é o Brasil, a partir de ações concretas na sociedade, ocupando os espaços de poder em conselhos tutelares, conselhos de juventude, e fazendo um trabalho todo de resgate de valores e princípios naqueles que amanhã serão os líderes, que é a juventude. O padre me falou que tem 2 anos só. Fez 2 anos agora em julho. 2 anos agora em julho. Junho. Quantas cidades o padre já percorreu? Eu já perdi as contas. Eu posso dizer para você quantos estados. Sim. Eu estive em 21 estados. Desses 21 estados, nós estamos presentes em 16. Os outros nós estamos organizando ainda para que haja o momento da cerimônia de fundação e posse. Já tem as pessoas, estamos dialogando, e depois, então, nós teremos 21 estados da federação. Dentro desses 21 estados, ou 16 que já são oficiais, eu visitei dezenas de cidades. Por exemplo, eu recordo muito bem que no estado da Bahia eu cheguei a visitar, são 417 municípios, eu visitei aí uns 30, 40 municípios. No estado de Pernambuco, uns 10, 12 municípios. No estado da Paraíba, uns 5, 6 municípios. E assim, somando os 16, dariam várias cidades. Mas em número de estados, são 16 já oficiais e mais 5 que nós estamos trabalhando. No estado de São Paulo, eu estou me dedicando a visitar os interiores. Visitamos, eu acredito que já presencialmente, uns 10, 12 municípios. E virtualmente, conversando com lideranças de alguns outros municípios, já uns 40. Entendi. Então já rodou bastante esse Brasil, já levando esse movimento. Desde 23. Né, ô padre, agora uma pergunta que o pessoal pediu para a gente fazer, sabendo que o padre ia vir fazer programa aqui com a gente. O que levou o padre a se interessar pela política? Qual foi o gatilho? Olha, na verdade, eu fui fisgado. Né? Acho que todo brasileiro conhece um político chamado Roberto Jefferson. Sim. Eu trabalhava num projeto embrionário chamado Ilha de Maré, que é uma ilha perto da capital do estado da Bahia, em Salvador. E ali eu fazia um trabalho de implantação daquilo que seria no futuro uma paróquia ortodoxa. Uhum. E ali nós éramos um projeto embrionário, uma missão ortodoxa. Eu estava ali. Depois de um ano já naquele lugar, eu fui convidado para um evento em Brasília. E nesse evento em Brasília eu conheci uma pessoa. Esta pessoa tocou o telefone comigo e mantivemos contatos. Depois de uns 6 meses, já na ilha, essa pessoa me liga e disse: padre, eu tenho um amigo que um dia o senhor vai conhecer, que ele está muito doente. E eu gostaria muito que o senhor gravasse um vídeo motivacional para ele, uma palavra de conforto, e fizesse uma oração. Uhum. Assim eu fiz. E depois, enviei o vídeo. Depois, a pessoa que recebeu esse vídeo entrou em contato comigo. Disse: olha, aqui eu quero falar com o padre Kelmon, eu quero agradecê-lo por um vídeo que ele gravou para mim, com palavras que mexeram com o meu coração e uma oração que ele fez para mim. Eu sou Roberto Jefferson. Então foi assim
que eu me aproximei de um primeiro político de nome nacional e que quis agradecer apenas uma oração que o padre havia feito por ele. Ele insistiu porque queria me conhecer, queria me dar um abraço presencialmente e agradecer, olhando nos meus olhos. Eu resisti, mas ele assim foi até a Ilha de Maré. Passamos ali um dia, 2 juntos, e ficamos, a partir dali, em contato diário, por telefone. E ficamos amigos. E aí ele me convida, foi me convidando para ajudá-lo na transformação do partido internamente. Só olha, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. Eu quero que o partido se torne um partido mais cristão, um partido mais à direita, e nós vamos fazer modificações estatutárias. Eu gostaria muito que o senhor ajudasse, de alguma maneira, nessas transformações do partido. Ser um sacerdote, eu tenho alguns pastores no partido, então seria muito bom padres e pastores juntos ali. E aí eu comecei a observar tudo isso e comecei aceitando e participando. Aí ajudamos a juventude do partido, fui ajudando na criação de símbolos cristãos do partido, contribuí em alguns artigos na modificação estatutária com elementos mais cristãos, e um deles, que eu lembro muito bem, que nós, à época, né, nós do PTB, nós defendemos a vida da concepção até a morte natural. Né? Isso quando eu estava naquele partido. Então, ajudei em tudo isso. E com isso, Roberto foi me convidando a ir a Brasília, eu fui vendo como era a estrutura do partido, e fomos fazendo um trabalho em todos os estados onde havia os diretórios do próprio partido. Fui fazendo um trabalho com a juventude. E, em um determinado momento, aconteceu aquilo que todo mundo acompanhou na televisão, que ele foi candidato à presidência da República. Sendo candidato à presidência da República, me convidou para ser o vice. É uma longa história. Depois disso, ele não pôde dar continuidade, o TSE não permitiu, e aí o partido escolhe, então, que o candidato seria um padre e um pastor, e o padre Kelmo foi candidato, a partir dali, à presidência da República, em 2022, com um vice, um pastor da Igreja Quadrangular, pastor Gamonal. E aí começa a minha atuação, de fato, político-partidária, nacional, ligado a uma disputa eletiva. Que antes eu estava no PTB como um colaborador. Alguém queria colaborar internamente nessa modificação para o partido estar mais cristão, mais à direita. E para mim isso se tornou um trabalho pastoral. Você poderia evangelizar a partir dessas ações dentro do partido, que é defender a vida. Num plenário, por exemplo, vários deputados agora ligados a um partido que estatutariamente é contra o aborto. Então isso para o cristianismo é muito bom, muito forte. Nós defendemos a vida. Eu enxergava dessa forma e fui ficando ali. Depois, e eu já tinha avisado o Roberto que eu não queria nunca disputar nada, mas depois ele me convenceu, me mostrou os motivos, me convenceu dessa participação na disputa presidencial em 2022. E assim eu comecei. Começando, passou a eleição, nós não ganhamos, nós não fizemos a nossa parte. Em 2023, já no mês de maio, já tinham passado acho que 6 meses, um amigo pastor começa a conversar comigo: você não pode ficar fora, você precisa fazer alguma coisa também, ajudar o país de alguma maneira. O pessoal da esquerda assumiu o mandato, e nós fomos rezando sobre o que fazer, buscando orientação do alto, e até um determinado dia que pensamos, então vamos criar um grupo que de fato faça a diferença na questão da criação, da formação das consciências, para que as pessoas se politizem, mas trabalhem juntos, em coletivo, não um trabalho individual, onde cada um pensa em si mesmo, mas onde nós todos possamos pensar nos interesses da coletividade. Um trabalho organizado, um trabalho a longo prazo, não um trabalho imediato, de respostas rápidas, de concretização já rápida, não. De construir isso, de preparar esse futuro, de preparar a juventude, de orientar, de depois até apontar, preparar estes e apontar o caminho, qual partido ingressar, porque para disputar uma eleição você precisa de um partido. Sim. Né? E aí fazer todo esse trabalho de construir um projeto político de base, como eu falei anteriormente, como o Foro do Brasil, nos estados e nos municípios, né? Atuando e até ajudando as câmaras de vereadores. Entendi. Padre, voltando um pouquinho nas eleições de 2022, né, naquela campanha que o padre participou do pleito, né, qual foi o momento mais difícil da campanha, da eleição como um todo, que o padre passou?
Foram os debates? Não, foi quando eu me deparei com dezenas de jornalistas. Coletivas. Aquelas coletivas enormes. Né? Porque, veja bem, você era um padre de uma ilha, de um grupo pequenininho de pessoas, inexpressivo ali, num grupo fechado, uma ilha que estava parada no tempo lá no século XIX, que ninguém te conhecia, e você falava para 2, 3 pessoas, falava de assuntos relacionados à salvação da vida, da alma, da fé, a orientação, para que essas pessoas se aproximassem cada vez mais de Jesus Cristo e deixassem que a sua vida fosse transformada por Ele. Seria evangelizar, cristianizar as pessoas. E aí eu me deparo, quando eu lembro muito bem disso, marcou muito, quando eu vou chegando no primeiro debate, que foi no SBT, então eu vejo aquele grupo enorme de jornalistas ali, para que você passasse antes de ir para o camarim, uma pequena coletiva ali com todo mundo. Então, isso aí eu digo, eu fiquei assim um tanto assustado, eu nunca tinha visto tanto meio de comunicação junto num só lugar, e com tantas perguntas ao mesmo tempo. Mas respirei fundo, e aí o chefe de campanha me disse assim: padre, não esqueça que você é sacerdote. Respire fundo e olhe aquilo ali como, enxergue aquilo como a sua paróquia. Você vai estar ali diante do público, veja que ali é uma paróquia, diante de um público que você vai precisar falar de Deus para essas pessoas. Então, o mesmo compromisso que você tem na comunidade, enxergue dessa forma, respire fundo e faça o que tem que ser feito. E assim eu fui. E deu muito certo. Eu tinha um púlpito, tem até os vídeos na internet, um púlpitozinho para você ficar ali diante de dezenas, 30, 40 microfones assim, apontados para você, e cada um querendo perguntar. E eu encarei assim, e as perguntas que foram feitas, eu respondi imaginando que eu estava falando para uma paróquia inteira, que era o país todo, que eu sabia que tudo ia ser reverberado para o país inteiro, todo mundo estaria me vendo. E procurei encarar desta forma, e aí passei por este primeiro momento, e aí passei por todos os outros. Então, para mim, o que foi mais difícil foi o primeiro momento da comunicação de massa, com muitos jornalistas na minha frente, mas depois, então, rompido esse primeiro momento, eu consegui fazer o que foi feito na internet. Em algum momento pensou em desistir, padre? Não, nunca pensei. Não, nunca. Pelo contrário, cada momento que eu ia me superando, eu tomava mais gosto. Não, eu preciso usar os meios de comunicação para falar do cristianismo. Eu preciso usar esses meios de comunicação para defender o que eu estou defendendo. Então eu fui sempre dando um passo à frente, sempre melhorando e aprimorando e tomando gosto por tudo aquilo que eu estava vivendo. Né? Entendi. Não pensei em desistir. Não pensou em desistir? Não pensei. Bom, padre, o que o senhor, né, deixa... Você mesmo. Você? Deixa de conselho, de recado para o jovem que está pensando em entrar numa política, de entrar num grupo, num movimento político? Qual que é a orientação que o padre dá? Olha, a juventude faz toda uma diferença. Eu posso olhar aqui direto? Pode olhar, pode olhar. Jovem, você faz toda a diferença. Tudo que nós, os mais... Eu não vou dizer que sou velho, mas eu não tenho tanta idade assim. Mas tudo que nós estamos fazendo é justamente pensando em vocês. Vocês que vão ocupar as cadeiras de uma universidade no futuro, que vão ser os profissionais liberais da sociedade. Então, você que também pensa na política, o conselho é: vá para a política, mas para fazer a diferença. Que diferença é essa, Padre Kelmo? Sirva. A política é para servir. Não se servir do eleitor e não se servir da coisa pública, mas utilizar a coisa pública para o desenvolvimento de toda uma estrutura que beneficie a coletividade, que beneficie a todos. Se é para cuidar da educação, cuide de fato da educação. Se é para cuidar da saúde, faça o melhor na saúde. Se é para cuidar da segurança pública, exerça o melhor na segurança pública. Todos os projetos que um dia você, jovem, que poderá ser vereador, que poderá ser deputado estadual,
que poderá ser deputado federal, faça pensando no outro e não no benefício próprio que você vai ter a partir disso. Porque você é um funcionário do povo. O povo te escolheu, o povo confiou em você ou confiará em você e espera de você que você, de fato, cuide dele. O povo quer alguém que cuide dele. As pessoas estão necessitadas de cuidado, de atenção, de zelo, de gente comprometida com eles, com a sociedade, e não consigo mesmo. E aí a juventude precisa entrar na política, você jovem, para fazer essa diferença, para ser esse novo político que tem um olhar mais humano com o eleitor, mais comprometido com as causas nacionais, que gosta e que é apaixonado pelo Brasil, que sabe que esse país é um país rico, poderoso, mas que precisa de políticos que desenvolvam essa riqueza e que façam, de fato, esse país ser esta grande nação do futuro que nós falamos sempre, mas que nunca chega. E para chegar, você precisa fazer a diferença. Então venha para a política, mas venha com gana de transformar a sociedade, com ganas de servir ao próximo, de fazer do eleitor sentir orgulho do nome que ele escolheu para representá-lo. Aí você vai conquistar o coração do eleitor, mas sem hipocrisia, porque você vai ser motivado. A motivação primeira para você entrar na política, que seja de fato o eleitor. Eu entro porque eu quero servir a alguém. Eu entro porque eu quero ajudar ao meu país. Eu entro porque eu quero desenvolver a minha cidade, o meu município, para que os munícipes se vivam melhor, para que tenham uma saúde melhor, uma segurança pública melhor, uma educação de qualidade melhor e fazer com que as gerações futuras possam, de fato, experimentar o legado que você vai deixar um dia. Então, esse é o recado. Servir na política. A política é o lugar do serviço. Não é o que muita gente pintou a política. A corrupção, roubalheira, lugar de enriquecimento ilícito. Isso não é política. Transformaram nessa coisa horrível que é. Mas você, jovem, venha para fazer a diferença, resgatar a beleza e o valor da política, porque a política é boa, bonita e bela, quando ela é exercida com responsabilidade, com comprometimento com as causas públicas, com a gestão que de fato faz a diferença, onde o outro é importante. Padre Kelmo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Agora, no programa Somos Limeira, e trazer essa palavra, além de confortável para as pessoas, que ainda existe uma luz no fim do túnel, né? O pessoal saber que existe também esse projeto, esse foro que está sendo formado aqui no Brasil, e a gente da TV Agora levando para toda a cidade de Limeira e para toda a região. Muito obrigado, viu? Everton, eu que agradeço a você, né, a audiência toda que está nos ouvindo. E quero também aqui pedir a vocês, né, se posso fazer uma propaganda, né, que vocês conheçam o Foro do Brasil. Né? É um projeto que está sendo construído a muitas mãos. Não é só o Padre Kelmo, ninguém faz nada sozinho. É uma equipe de pastores, padres que estão envolvidos, de diversos segmentos ortodoxos, romanos, anglicanos, né, pastores evangélicos de diversas ramificações do cristianismo, leigos, juventude que está aí. Então venha conhecer-nos. Existe o Foro do Brasil Jovem, existe o site, ali você vai ter todas as informações. Acesse o nosso site, forobrasil.org. Visite-nos e conheça-nos através das redes sociais, também no Instagram, Foro do Brasil Oficial, e faça parte desse projeto, dessa construção. Nos convide para irmos até o seu município, ofereça-se para fazer parte disso, porque todos nós somos responsáveis pelo cuidado da casa comum, que é o Brasil. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso, é do rico, do preto, do branco, do amarelo, do estrangeiro, que chega aqui, adota essa casa como sua casa, mas que precisa do cuidado e do carinho e da responsabilidade de todos nós brasileiros. Não dê a responsabilidade que é sua pelo Brasil ao político de mandato agora, mas faça também a sua parte. E a sua parte é gostar de política, é fazer política, é resgatar a política, porque as decisões que vão nortear a sua vida são decisões políticas tomadas por terceiros. Mas esses terceiros que vai direcionar a sua vida precisam ser bem escolhidos, para que a sua vida não decline, não vá por um abismo, como estão colocando o país inteiro agora,
com decisões que não agradam a maioria, que não beneficia a maioria e nem a coletividade. Tenha esperança. Acredite, nós juntos podemos fazer toda uma diferença e resgatar o nosso Brasil. É isso aí, Padre Kelmo aqui no Somos Limeira na TV Agora. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco, né, na TV Agora, tanto no YouTube quanto no Facebook e também na Smart TV no canal 162 TV aberta aqui na nossa cidade e também na plataforma na Amazon e também na Roku TV. A gente está lá com o nosso aplicativo da TV Agora, então a gente segue a nossa programação. Gente, fiquem com Deus, até a próxima semana com mais um Somos Limeira aqui para você.